Você já percebeu como nossa fé costuma ir só até onde o nosso bolso alcança, até onde a nossa força chega, até onde o nosso raciocínio explica? George Mueller dizia que a verdadeira fé começa exatamente quando os nossos recursos acabam. Enquanto você ainda tem controle, ainda não está vivendo pela fé. Enquanto ainda depende do cálculo, do plano B, da reserva guardada, ainda não conhece o terreno do milagre. A fé não floresce na segurança, mas na impossibilidade. É quando tudo termina que Deus começa. Mueller viveu para provar que oração não é teoria, é experiência. Enquanto muitos falavam de fé, ele a praticava. Enquanto outros se preocupavam com o amanhã, ele dobrava os joelhos no hoje e descansava. Ele não pedia a homens, não recorria a campanhas humanas, pedia ao Deus vivo, e o Deus vivo respondia. E aqui está a verdade que pode transformar sua vida. Deus ainda honra a fé que ousa confiar somente nele. Mas a pergunta é, você tem coragem de depender assim? Ou você prefere o conforto de viver limitado ao que pode controlar? A fé não é apenas acreditar que Deus pode, é descansar no fato de que Ele fará, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Mueller nos lembra que a oração é a ponte entre a escassez e a provisão, entre o desespero e o milagre, entre a nossa limitação e a abundância do céu. Talvez você esteja hoje exatamente nesse lugar. Os recursos acabaram, as portas se fecharam, as forças se foram. Pois é aqui que a fé começa. É neste chão de impossibilidade que os céus se abrem. É nesse deserto que a água brota. É nesse vale que o maná cai. George Mueller não pregava uma fé teórica, ele vivia uma fé prática. E por isso até hoje, sua vida ecoa como um grito contra nossa incredulidade. Ele nos convida a parar de medir o que Deus pode fazer pela régua das nossas limitações e a crer que onde nós não vemos saída, o Senhor já preparou um caminho. Mueller compreendia algo que nós relutamos em aceitar. A fé não é um acessório para quando tudo está bem, mas a respiração da alma em meio ao impossível. Nós, porém, passamos boa parte da vida tentando evitar o lugar onde a fé nasce. Evitamos a escassez, fugimos da fraqueza, tememos o impossível. Queremos milagres, mas não queremos precisar deles. Queremos depender de Deus, mas não queremos perder o controle. E é por isso que tantos vivem uma vida cristã sem poder. Porque para experimentar o poder da fé, é preciso chegar ao fim de si mesmo. E esse é um lugar desconfortável. É o lugar onde não temos mais reservas, onde não temos mais saída, onde só resta clamar. Senhor, se tu não fizeres, nada mais pode ser feito. Mueller nos mostra que a oração é o altar onde entregamos nossa impossibilidade e recebemos a suficiência de Cristo. Ele não construía sua confiança naquilo que via, mas naquilo que Deus prometeu. E é por isso que milhares de crianças foram alimentadas sem que ele tivesse um centavo em caixa. Não havia garantia humana, não havia contrato, não havia patrocinadores. Havia apenas fé. E fé suficiente para crer que o mesmo Deus que alimenta os pássaros também cuidaria dos seus órfãos. Agora pense comigo. Se Mueller tivesse confiado em recursos humanos, sua obra já teria acabado na primeira semana. Mas porque confiou em Deus, sua história ecoa até hoje. E a pergunta que fica é, qual história sua vida contará? Será a história de alguém que viveu limitado pela lógica ou de alguém que ousou crer no impossível? A fé que começa onde os recursos acabam não é teórica, é radical. Ela não espera sentir segurança para obedecer, ela obedece mesmo sem segurança. Abraão não sabia para onde ia, mas saiu porque confiava. Pedro não sabia se seus pés aguentariam, mas desceu do barco porque confiava. E Mueller não sabia como alimentar centenas de crianças, mas orava porque confiava. É nesse tipo de fé que Deus se deleita. Talvez você esteja orando por algo e não vê resposta. Talvez o silêncio de Deus esteja corroendo sua esperança. Mas lembre-se, a fé não é acreditar que Ele fará na sua hora, mas confiar que Ele fará na hora dele.
Müller não tinha pressa em dar ordens a Deus, ele apenas descansava em sua fidelidade. Porque fé não é manipular o céu, é descansar no caráter de quem nunca falha. E aqui está a verdade que transforma. A fé que nasce no impossível é a fé que traz a provisão do invisível. Quando tudo acaba, o céu começa a agir. Quando sua força se esgota, a força dele se manifesta. Quando sua lógica não encontra saída, o milagre rompe as grades da impossibilidade. Müller nos mostra que a fé verdadeira não depende de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Ele não tinha reservas financeiras, mas tinha reservas espirituais. Ele não tinha um plano de segurança, mas tinha um Deus que nunca falha. E a cada oração respondida, ele provava ao mundo que a fé é mais sólida do que qualquer recurso humano. E nós, muitas vezes, somos ricos em recursos e pobres em fé. Temos tecnologia, mas não temos confiança. Temos planos, mas não temos devoção. Temos métodos, mas não temos joelhos calejados. Vivemos cercados de estratégias, mas vazios da dependência. O resultado? Uma fé frágil que se abala com qualquer vento. Müller nos convida a inverter essa lógica. Não confie no que você tem, confie em quem você serve. Porque o que você tem pode acabar. O dinheiro, as conexões, as habilidades. Mas o que ele é jamais terá fim. Sua provisão é infinita. Seu cuidado é incansável. Sua fidelidade é inabalável. E aqui está o chamado radical. Deixe de medir sua vida pelo que você vê e comece a medir pelo que ele prometeu. Fé não é calcular possibilidades, é descansar em promessas. Fé não é ver primeiro, é confiar antes. Fé não é esperar ter controle, é se entregar completamente. George Müller dizia que cada oração era uma oportunidade de provar a fidelidade de Deus. E ele provou milhares de vezes. Não porque era especial, mas porque ousou crer. O mesmo Deus que respondeu a ele está vivo hoje. O mesmo ouvido que escutava suas orações, escuta as suas. O mesmo coração que moveu céus para alimentar órfãos, pode mover céus para responder à sua necessidade. Então, por que você ainda hesita? Por que ainda vive ansioso como se tudo dependesse de você? Por que ainda carrega o peso que só Ele pode carregar? Hoje o convite é simples e profundo. Leve tudo ao altar da fé. Entregue sua escassez, entregue sua dor, entregue sua impossibilidade. Porque é nesse lugar, quando seus recursos acabam, que a fé começa e com ela, os milagres de Deus. Müller nos lembrava de algo essencial. A fé não é apenas um conceito a ser estudado, é um estilo de vida a ser praticado. Muitos falam sobre fé como se fosse um tema teológico distante, mas para ele era o ar que respirava. Cada dia, cada refeição, cada necessidade era uma nova oportunidade de provar que Deus é real. E talvez esse seja o maior desafio para nós: transformar a fé em prática diária. Porque é fácil acreditar quando tudo está em ordem, mas fé não é testada no conforto. Fé é revelada na crise. Quando os recursos acabam, é aí que descobrimos se nossa confiança está no Deus vivo ou nas seguranças humanas. Müller não orava como quem fazia uma formalidade religiosa. Ele orava como quem sabia que se Deus não respondesse, tudo ruiria. É esse tipo de oração que move céus. Não são palavras bonitas, não são frases elaboradas, é a dependência total. O coração que se lança diante de Deus dizendo: Senhor, sem ti nada posso. Quantos de nós vivemos como se tivéssemos tudo sob controle? Guardamos reservas, nos apoiamos em planos, confiamos em habilidades, mas quando essas coisas falham, entramos em desespero. Müller, ao contrário, já havia aprendido o segredo. Quando tudo falha, Deus permanece. E porque Ele permanece, podemos descansar. E aqui está a lição mais prática da fé de Müller. Não espere perder tudo para aprender a confiar. Comece hoje. Comece a depender de Deus nas pequenas coisas e você o verá agir nas grandes. Comece a orar não só pelos impossíveis, mas pelas necessidades simples do dia a dia.
E pouco a pouco, seu coração será treinado a descansar em quem nunca falha. A fé que começa onde os recursos acabam é a fé que muda histórias. Foi assim com Müller, foi assim com os heróis da fé, pode ser assim com você, mas isso exige coragem. A coragem de soltar o controle, de abandonar a confiança no visível, de viver no invisível. É um convite para andar sobre as águas, mesmo quando o vento é forte. É um chamado para crer que o Deus de ontem continua sendo o mesmo hoje. Talvez este seja o tempo de você olhar para a sua vida e perguntar: em que áreas eu ainda não dependo de Deus? Onde ainda confio mais em mim do que nele? A resposta pode ser o ponto de partida de uma nova história de fé. Porque o Senhor ainda honra aqueles que escolhem confiar, mesmo quando tudo parece perdido.